Resumo da aula de hoje. Medidas de comprimento. Medidas de comprimento está na página 171 da apostila. Bom, tabela de unidades de medida internacional. Comprimento, metro. Superfície, metro quadrado. Espaço, metro cúbico. Tempo, segundo. Velocidade, metro por segundo. Massa, quilograma. Vazão, metro cúbico por segundo. Bom, o que nós vamos utilizar no sexto ano? Metro, metro quadrado, metro cúbico, segundo e quilograma. Metro, metro quadrado, metro cúbico, segundo e quilograma. Ok? É o que nós vamos utilizar no sexto ano. A medida internacional o Sistema Internacional de Medidas quer dizer que em qualquer lugar do mundo que você for, vai ser essas medidas: metro, metro quadrado, metro cúbico, segundo, metro por segundo, quilograma e metro cúbico por segundo. Ok? Então, essas são as medidas que a gente vai utilizar no sistema de unidades, tá bom? Bom, vamos para o próximo. Afirmação com metro e centímetro. Então, eu afirmo que 1 metro equivale a 100 centímetros. Logo, 1 metro é igual a 100 centímetros. Ou então, eu posso falar que 1 centímetro é igual a 1 centésimos de metro. Certo? 1 centésimo de metro. Porém, 1 centésimo de metro, eu posso escrever como a vírgula anda para frente, né? 0,01, ou seja, 1 centésimo, né? Então, eu tenho que 1 metro equivale a 100 centímetros, é uma afirmação, 1 centímetro equivale a 1 centésimo de metro, e 1 centésimo de metro é o mesmo que 1 centésimo de metro. Ou seja, eu posso escrever 1 centésimo de metro assim ou assim. Então, esta é uma afirmação. Segunda afirmação, centímetro, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, vamos lá. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Ou 1 milímetro equivale a 1/10 de centímetro. Certo? E 1/10 de centímetro é o mesmo que 0,1. Beleza? 0,1 de centímetro. Então, a afirmação aqui é que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. 1 milímetro equivale a 1/10 de centímetros, que eu posso escrever em forma fracionária ou eu posso escrever em forma decimal. Terceira e última afirmação: quilômetros e metro. Bom, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Ou 1 metro equivale a 1 milésimo de quilômetro. 1 milésimo de quilômetro pode ser escrito em forma decimal. Beleza? Então, 1 quilômetro é 1.000 metros. 1 metro é 1 milésimo de quilômetro. E eu posso escrever 1 milésimo de quilômetros assim ou em forma decimal. Ok? Bom. Agora, vamos entrar na tabela de comprimento. Então, nós temos uma tabela de comprimento aonde o metro é o meio dessa tabela, ou a metade da tabela, tanto faz.
Depois, quilômetro é o maior. Depois, milímetro é o menor da tabela, certo? Então, nós temos uma tabela onde o metro é o meio ou a metade. O quilômetro é o maior da tabela e o milímetro é o menor da tabela. Bom, então vamos lá. Utilizando a tabela para transformar medidas. Bom, então é muito importante entender que quando eu vou calcular da esquerda para a direita, eu posso trabalhar tanto andando com a vírgula ou multiplicando. 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 Outra coisa muito importante. Eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo e o direito. Então, aqui é a esquerda da tabela e aqui é a direita da tabela. Lembrando que o lado esquerdo da tabela está antes do metro. O lado direito da tabela está depois do metro. Ok? Bom, então vamos começar a transformação. Primeiro, eu vou fazer multiplicando, tá bom? Então, vamos lá. Da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar 3,7 quilômetros e quero transformar em metros. Então, se eu vou trabalhar multiplicando, eu vou colocar 3, eu vou contar lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, contar quantas casas eu tenho de quilômetro até metro. Então, eu vou lá. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 casas. Então, de quilômetro até metro, eu tenho 1, 2, 3 casas. Bom, logo, então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui 3,7. Vou colocar o 1 e vou colocar vezes. Por quê? Porque eu vou multiplicar. Multiplicar. Beleza? Aí eu vou lá. 1, 2, 3. Em cada casa tem um zero. Então, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Então, no total de zeros, são 3 zeros. Então, eu vou acrescentar aqui 3 zeros. Vou pôr aqui a razão. Esses zeros eu vou baixar e vou multiplicar. 1 vezes 7, 1 vezes 3. Beleza? Terminando de multiplicar, tá? A minha vírgula vai andar do final para o início. Quantas casas a minha vírgula vai andar? Uma casa. Porque aqui tem uma casa após a vírgula, então aqui anda uma casa para frente. Se tivesse 2 casas após a vírgula, aqui andava 1, 2 casas para frente. E assim sucessivamente. Então, tem uma casa após a vírgula, então eu vou andar uma casa para frente. Logo, então, eu vou escrever 3.700,0. Beleza? Logo, fica 3.700,0 metros ou 3.700 metros. Beleza? Então, 3,7 quilômetros transformado em metro é 3.700,0 metro ou 3.700 metros. Beleza? Bom, mas se eu quiser calcular só com a vírgula andando. Então, vamos lá. Então, eu tenho que ter o lado esquerdo, o lado direito. Lembrando que o lado esquerdo da tabela são os números maiores. Eles estão esquerdo do metro. E o lado direito são os que estão do lado direito do metro, certo? Bom, vou colocar aqui de novo 3,7 quilômetros e vou transformar em metro. Bom, o que eu vou fazer então? Primeiro, eu vou contar a quantidade de casas que eu tenho de quilômetro até metro. Então, vamos lá, tá? Certo? Vou colocar lá, vou contar 1, 2,
3. Beleza? Depois, eu coloco aqui o 3,7. Ok? Então, essa vírgula vai andar. Então, quando a gente fala que a gente vai calcular transformação de medidas usando a vírgula que anda para a direita, então a vírgula vai andar para a direita, para a direita, para a direita. Beleza? Então, ela vai andar quantas casas? Vamos lá? 1, 2, 3. Tá certo? Não, errado. De quilômetro até metro, eu tenho 1, 2, 3 casas. Mas a vírgula vai andar a quantidade de zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, quantos zeros tem? Nessa casa tem 1, nessa casa tem outro, nessa casa tem outro. Somando os 3 zeros, são 3 zeros. Então, essa vírgula vai andar para a direita 3 casas. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Por que ela andou 3 casas? Porque eu tenho 1, 2, 3 zeros. Aí ela aparece, aqui eu acrescento os zeros. Logo, eu posso dizer que esse número é 3.700 metros, 3.700,0 metros ou 3.700 metros. Beleza? Sem a vírgula. Tá bom? Então, tá aí o que a Pro explicou. Tarefa. Eu passei o número 1, o número 2, o número 5 e o número 7. 1, 2, 5 e 7. Beleza? Tá bom? Então, até amanhã que eu vou continuar essa explicação. Beijo. Tchau, tchau, turma. Os exercícios são na página 177, tá? 177. Tchau, tchau, turma.